Fala galera do canal, hoje um assunto muito pedido nas minhas redes sociais, um hormônio muito utilizado por mulheres, que na cabeça da galera ficou como um hormônio usado só por mulheres e não é assim. A gente pegou esse hormônio, desmistificou, a gente desmembrou ele todo para trazer para você o melhor conteúdo. A gente vai falar sobre tudo sobre esse hormônio. Meia-vida, as doses entre homens e mulheres, efeitos benéficos, colaterais, enfim. Tudo o que você precisa saber para não fazer besteira. Marcelo, roda a vinheta porque o papo hoje está bom demais. Então galera, a gente vai falar hoje sobre a oxandrolona. Lembrando a vocês que o nosso canal é um canal totalmente informativo, de conteúdo, e eu sou um cara que eu procuro mastigar o máximo possível para levar você a informação de forma simplificada. Então é o que a gente tenta fazer no canal. Vamos lá. A oxandrolona é um hormônio que foi criado na década de 60. Mais precisamente em 1964, por um médico chamado Dr. Rafael. E qual é a função da oxandrolona, Bruno? Por que foi criado esse hormônio? Vamos lá. Ele foi criado porque acamados, pessoas que viviam em hospitais, eles tinham uma perda muito grande de massa muscular por estar muito tempo deitado. E a oxandrolona, ela tem esse poder anabólico de preservar a massa muscular, de não deixar a massa muscular degradar, entrar em catabolismo. Por muitos e muitos anos, até hoje, ela é considerada um hormônio feminino. E não é dessa maneira. Tanto para homens quanto para mulheres, ela tem a sua efetividade, e muita efetividade. Não é um hormônio muito agressivo, não é um hormônio que vai te trazer muitos colaterais se feito, se utilizado da maneira correta, lembrando que você tem que procurar o seu médico. A oxandrolona ela é um derivado de DHT, que é uma dihidrotestosterona, e também um 17-alfa-quelato. Por que eu estou explicando isso? Por que 17-alfa-quelato? Ela mexe no metabolismo hepático, mexendo diretamente no TGO e no TGP. Isso quer dizer o quê? Sua função hepática, seu fígado. Então, cuidado, porque ela tem na sua própria composição essa ligação que mexe com o TGO e TGP. Então, sempre ligado nos seus exames laboratoriais. Ah, Bruno, a oxandrolona aromatiza? Não, ela não aromatiza, então você não tem necessidade de fazer o uso em conjunto com um anti-aromatizante. E por que eu estou colocando esse assunto? Muita gente vai perguntar, Bruno, o que é essa aromatização? É quando você tem um excesso de testosterona e essa testosterona é convertida em estrógeno. E esse estrógeno ele vai causar o colateral que é o quê? Principalmente em homens, desenvolvimento da glândula mamária, que é a chamada ginecomastia. Ah, Bruno, o que é a ginecomastia? É excesso de gordura na glândula mamária. Bom, antes de falar sobre as doses usuais entre homens e mulheres, a gente vai falar sobre meia-vida. Vocês têm que entender o que é a meia-vida de um medicamento para poder entender como ele funciona, como ele vai agir no seu organismo, como ele vai ser efetivo para você. O que seria meia-vida? Vamos lá, vamos ver se vocês conseguem entender. Bom, a oxandrolona, vamos supor que você tenha comprado uma oxandrolona de 10 miligramas, tá? E ela tem uma meia-vida de até 4 horas. Se você tomou 10 miligramas, daqui a 4 horas ela vai ter quanto de oxandrolona no seu organismo? 5. Se ela é de 10, ela vai ter 5 gramas. Depois dessas 4 horas, passando mais 4 horas, ela vai ter quanto no seu organismo? 2,5. E aí já são o quê? 8 horas. Com 12 horas, ela vai ter quanto? 1,25. E aí depois disso, ela já não tem mais efeito. Então, ela pode ser utilizada de 4 em 4 horas, de 8 em 8 horas, ou até de 12 em 12 horas, porque a meia-vida do medicamento ainda está batendo. Quando a gente fala batendo, a gente quer dizer o quê? Ainda tem efeito do medicamento rolando no seu organismo. Depois disso, é besteira. Então, a meia-vida tem que ser respeitada. Então, entendemos a meia-vida? Agora a gente vai para a dosagem. Bom, quando a gente entra no assunto dosagem, a gente cai muito na individualidade, porque a gente pega indivíduos e indivíduos. A gente pega uma galera que é meio inconsequente, meio kamikaze, tanto homens quanto mulheres, e a gente pega uma galera mais responsável. Esse kamikaze é o cara que vai ter problema no futuro. Tá? Então, quando eu digo isso, eu digo por experiência própria, porque caem alunos de consultoria para mim e eu vejo muito isso todos os dias. Bom, dosagem usual aí, dosagem simples aí para uma mulher, por exemplo, entre 10 e 30 miligramas dia. Acredito que mais do que isso vai te trazer algum tipo de colateral, não seria legal. Dosagem para homens, entre 20 e 60 miligramas. Mais do que isso, pode ser feito, eu já cheguei a ver atletas ou mesmo praticantes de musculação fazendo até 150 miligramas de oxandrolona dia. É muita coisa. Então, quando eu digo, esse é um kamikaze. E é o que mais acontece por aí. Então, as pessoas vêm até mim para mim tentar reverter um pouco desses colaterais, só que eu não sou um guru, velho. Eu não sou mágico para tentar reverter isso. Então, muito cuidado. Por que acontecem esses colaterais? Pelo uso indevido de determinados hormônios. E quando você extrapola isso, aí, meu irmão, segura a bemba porque vem pesado.
Ah, Bruno, qual o tempo de ciclo desse hormônio, né? Quando a gente fala ciclo, é que a galera pergunta sempre muito assim, né? Qual o tempo de utilização desse hormônio? Até 12 semanas. Então, assim, você pode fazer de 4 a 12 semanas, que são 3 meses de uso contínuo. E aí você tem necessidade de fazer TPC? Ah, Bruno, preciso. Tenho necessidade de fazer TPC? Sim, porque vai mexer com o seu eixo hormonal. Então, mulheres não têm necessidade de fazer TPC, homens têm, porque vai desregular esse eixo. Então, muito cuidado e olho nisso. Ah, Bruno, que hormônio eu posso fazer a utilização em conjunto com a oxandrolona? Bom, mulheres, vamos lá? Mulher geralmente costuma associar com primobolan, com boldenona, com masteron, porque são hormônios de baixa virilização. Isso quer dizer o quê? Não masculiniza a mulher, além também de não reter muito líquido. E são hormônios muito utilizados na fase pré-contest por conta disso, porque eles não fazem essa retenção, eles não geram virilização, então é um hormônio muito utilizado por mulheres. Por isso que eu disse no início do vídeo, o queridinho das mulheres, por conta disso. Mas a efetividade, tanto em homens quanto mulheres, é a mesma, é muito efetivo e o homem foge do uso desse hormônio, sendo que é um hormônio muito bom para nível de definição muscular. E homens, né? Qual é a associação que é feita de um hormônio com o outro? Geralmente homens associam esse hormônio com hormônio de base de testosterona. Por quê? Porque ele baixa um pouco a libido e a testosterona ela vai levantar a sua libido, ela vai manter a sua libido, além também de trazer resultados incríveis. Bom, galera, lembrando que a oxandrolona é um hormônio que ele necessita de receituário médico e também é legalizado aqui no Brasil. Então, coloca uma coisa na cabeça de vocês, de uma vez por todas. Pelo amor de Deus, tá? Procure um médico. Não vai fazer loucura, sair por aí vendo Google, YouTube, enfim, aqui a gente está para informar. Mas procure o seu médico. Hoje em dia a gente tem médicos com cabeça aberta, médicos que falam sobre o assunto, inclusive prescreve. E a oxandrolona ela é um hormônio legal, então o seu médico pode prescrever isso para você. Tá? Então não vamos procurar isso aí em laboratório underground. Pelo amor de Deus, vocês não têm noção do que pode estar dentro daquele produto. Isso é uma galera criminosa, isso é uma galera do mal e não vale a pena arriscar a sua saúde por conta disso. Bom, e aí a gente vai entrar agora nos colaterais desse hormônio, tá? E quando a gente disse lá no início que ele é um hormônio de baixa virilização, você menina, tá? Muito cuidado. Porque aí sim você vai ter um colateral linkado a esse tipo de problema, que é a virilização. Imagina só se você faz o uso indiscriminado desse hormônio. Se você sai sentando pau na máquina e largando aço no hormônio, você vai virar um menino sim. Então a partir daí, como ela não tem muita virilização, como ela não gera esse tipo de efeito nas mulheres, e aí a mulher começa a extrapolar no uso, quando eu digo que o colateral acontece pela falta de responsabilidade, pela irresponsabilidade, é aí que vai começar a surtir, a aparecer problemas desse tipo. Então, mulheres, muito cuidado que ela passe a virilizar sim quando você faz o uso excessivo desse tipo de hormônio. Lembrando que colateral não necessariamente ele aparece com o uso excessivo também não. Ele pode aparecer com o início do uso desse hormônio. Você pode estar iniciando, fazendo o início do ciclo e já começar a ter alguns colaterais. Então é muito bom ficar ligado a tudo isso. Vamos lá, quais são os colaterais desse hormônio? Náuseas, enjoo, perda da libido, por isso que homens associam ela com testosterona, queda de cabelo, muitas mulheres reclamam da queda de cabelo, acne é um dos mais frequentes casos de colaterais, né? Mesmo no início do uso, por isso que eu falo para você não precisa estar extrapolando. O cara tá lá, fez aí 2, 3 dias de uso, já começa a estourar acne no cara. Então se você tem problema de acne, olho aberto em relação a isso. Outro tipo de colateral que acontece muito com o uso da oxandrolona é a hipertrofia cardíaca, é o aumento do coração. Olha só que loucura, isso sim já com doses altas, tá? Com doses baixas isso aí não vai acontecer. Agora doses altas, num período muito longo fazendo uso desse hormônio, você vai sim ter uma hipertrofia cardíaca. Olha só que loucura, galera. Então a gente tentou aqui elencar para vocês um pouco dos colaterais, a gente colocou para vocês os benefícios e os contras desse hormônio, para que você não erre mais, para que você não bata mais cabeça, para que as pessoas não te iludam mais e falem sempre a verdade de forma clara e informativa. Lembrando mais uma vez, procure o seu médico. E como eu coloquei aqui, é um hormônio legalizado, que você pode sim bater um papo com o teu médico e se ele for um médico de cabeça aberta, ele vai prescrever isso para você em cima dos seus objetivos. Galera, eu tenho certeza absoluta que esse vídeo de hoje serviu para alguma coisinha para você. Se você estava com alguma pulga atrás da orelha, isso foi matado agora. E essa é a função do nosso canal. É por isso que eu peço a vocês aqui, ó, ative as notificações, se inscrevam no nosso canal, compartilhe o nosso vídeo para que a gente possa cada vez mais trazer mais conhecimento e conteúdo para vocês. Essa é a nossa função, esse é o nosso papel. Até um próximo vídeo, espero que tenham gostado, um grande abraço e fique com Deus.